Eu quero mais uma vez agradecer a Deus e não tenho palavra para expressar a minha gratidão a Ele por tudo que eu posso ver na natureza na minha volta. Louvado seja o nome do Senhor. E por esse maravilhoso dia, esse maravilhoso sol, pela vida e pela fé que Ele tem me dado. Peço que Ele me abençoe e me dê a sua graça e convido a você que está me assistindo nesse momento para nós meditar na palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. No livro de Mateus, no capítulo 8 de Mateus e o versículo 18 em diante, que nos diz: E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passasse para a outra margem. E aproximando-se dele um escriba, disse: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E o versículo 20 nos diz: E disse-lhe Jesus: As raposas têm covins, e as aves do céu têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde inclinar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disseram: Senhor, permite-me que, primeiramente, vá sepultar meu pai? Jesus, porém, lhe disse: Segue-me, deixa os mortos sepultar seus mortos. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. Eu quero meditar com você, louvado seja o nome do Senhor, sobre essa palavra que Jesus nos deixou registrado. Bendito seja o nome de Jesus. Aqui que ele falou aqui no versículo 21. Bendito é o nome de Jesus. Que diz: E outro de seus discípulos lhe disseram: Senhor, permite-me que, primeiramente, vá sepultar meu pai? Jesus, porém, disse-lhe: Segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós estamos vivendo numa era em que você, bendito seja o nome do Senhor, você pega um jornal, você vê notícias de morte, você olha na TV, você vê notícias de morte, você vai olhar na internet, você vê notícia de morte, de matança. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero meditar com você sobre o que disse Jesus aqui. Segue-me e deixa os mortos sepultar seus mortos. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós estamos vendo um mundo completamente separado de Deus, da palavra. É um mundo que não existe mais vida, a própria natureza sendo hibridizada, tirada da vida, o ser humano, cada um tem a sua religião, a sua denominação, o seu caminho conforme a sua vontade mundana. Bendito seja o nome do Senhor. E nós estamos vendo esse horror no mundo. E o que eu quero meditar com você é o seguinte: bendito seja o nome do Senhor. Que quando nós estamos vendo essa matança no mundo, nós olhando para a palavra que Jesus nos deixou aqui, nós estamos vendo, louvado seja o nome do Senhor, que é morto matando morto. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que a vontade de Deus
é que todo ser humano se converta e viva. E nós vendo essa matança todo dia, eu quero dizer para você que ninguém pode cegar um cego ou pode matar um morto. E a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Nós temos hoje vivendo numa era em que a vida, que é a palavra de Deus, ela saiu do ser humano e o ser humano não tem mais vida. E isso que nós estamos vendo hoje, Deus não tem prazer naquilo ali, não tem nada mais ali que Deus possa aproveitar de precioso para Deus, porque a vida saiu, louvado seja o nome do Senhor, e aqui nós vimos que ali existia um povo, ali num movimento, e quando Jesus Cristo, ele disse aqui no versículo 21, e outro de seus discípulos lhe disse, Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar o meu pai. Ali estava um povo num movimento, num sepultamento, que aparentemente todos que estavam ali estavam vivos. Mas quando aquele um disse a Jesus, permite-me que primeiramente vá sepultar o meu pai, Jesus respondeu no versículo 22 e disse, segue-me e deixa os mortos sepultar os mortos. Para Deus, ali só existia aquele que Jesus deu a oportunidade, louvado seja o nome do Senhor, para que ele o seguisse. E o mais era um morto para Deus. Não tinham vida. E é o que nós estamos vendo hoje nesse mundo de incredulidade religiosa, que cada um tem a sua religião, a sua denominação, e ninguém mais crê em Jesus, ninguém mais crê na palavra de Deus. Nós estamos vendo um movimento de morto no mundo. E essa matança que nós estamos vendo hoje, ali não tem mais nada para que Deus possa aproveitar. Eles estão andando nos seus prazeres mundanos, na droga, nas religiões, fora da palavra de Deus, mas eles estão mortos. Bendito é o nome do Senhor. E essa matança que nós estamos vendo, louvado seja o nome do Senhor, você pode olhar, quando você recebe a revelação de Deus, você pode olhar aquilo ali como cobra comendo cobra, é porco comendo porco, não tem mais nada de Deus ali. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. Jesus, porém, disse-lhe, segue-me e deixa aos mortos sepultar seus mortos. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas pessoas hoje estão andando no mundo, caminhando e vivendo uma vida sem Deus. Aparentemente, para aquele que não tem a revelação de Deus, parece que estão vivendo, mas eles estão mortos. Bendito seja o nome do Senhor. Nós podemos olhar lá em 1 Timóteo, capítulo 5 e 6, e vamos seguir meditando e pedindo a graça de Deus para que Ele nos mostre a revelação da sua palavra, louvado seja o nome do Senhor, e nós possa tomar conhecimento hoje do que nós estamos vendo no mundo. Bendito seja o nome do Senhor. Aqui, em 1 Timóteo capítulo 5 e versículo 6, a Bíblia nos diz, são palavras de Jesus Cristo, mas a que vive em deleite
vivendo está morta. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós estamos vendo o mundo vivendo em deleite. É morto, promovendo movimento para dar prazer a morto, e eles estão vivendo em deleite, e Deus está contemplando esse mundo morto, sem a vida, sem a palavra, sem Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E é necessário, meu querido amigo, você que está me ouvindo, é necessário que nós examine na palavra de Deus, para que nós tome conhecimento do que está acontecendo hoje, que nós estamos vendo um mundo, o ser humano totalmente estranho, e as pessoas vêm falar comigo e não entendem o que está acontecendo. Esse horror que nós estamos vendo hoje de mundanismo, de crime, de mortalidade. E a palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor, ela está nos mostrando que nós hoje estamos contemplando um mundo, uma população morta, nos prazeres da vida, nos deleites, e não tem mais nada, louvado seja o nome do Senhor, da vida que vem de Deus, e nada que Deus possa mais aproveitar. Nós estamos vivendo como antes da vinda de Jesus. A Bíblia diz que o mundo mergulhou no pecado, nos crimes hediondos, e os poucos cristãos que estavam firmados na palavra de Deus, esperando a vinda de Jesus Cristo, o Messias prometido, eles clamavam a Deus para que Ele enviasse o Messias. E hoje nós estamos vivendo nessa fase, o ser humano está vendo o pecado, não tem mais nenhuma sorte de pecado que nós não estejamos vendo no ser humano. Louvado seja o nome do Senhor. Os prazeres mundanos, é prazer na droga, prazer na prostituição, prazer no mundanismo, fora da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, criando religião, que quer dizer uma cobertura para se esconder ali conforme a sua vontade. E Deus contemplando, louvado seja o nome do Senhor, uma população morta. E poucos, louvado seja o nome do Senhor, que ainda estão aí crendo na palavra de Deus e seguindo a palavra de Deus, eles estão clamando, louvado seja o nome do Senhor, pela justiça de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Hoje nós estamos vendo crimes de toda ordem. É pessoas botando fogo uns nos outros, pessoas se matando cruelmente, e assim nós estamos vendo um mundo arrastado, sem Deus e sem vida. Louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos olhar aqui em Lucas 9, e o versículo 59, nós vamos ver aqui e vamos seguir meditando sobre o que nós temos vendo aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Uma população, louvado seja o nome do Senhor, que marcha na terra sem vida. Louvado seja o nome do Senhor. Nos deleites do mundo, nos desejos da carne, fazendo tudo aquilo que Satanás lhe oferece, e Deus contemplando uma geração morta, bendito seja o nome do Senhor, sem vida. Nós vamos ver aqui Lucas 9, e o versículo 59, que nos diz: E disse-lhe a outro, segue-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixa-me primeiro, eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou,
deixa os mortos enterrar os seus mortos. Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E disse também outro, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse, ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. Deus hoje, Ele continua procurando homens, procurando mulheres, procurando aqueles que estejam, louvado seja o nome do Senhor, disposto a renunciar esse mundo morto de pecado, bendito seja o nome do Senhor, para ir, não anunciar uma religião, como o mundo está cheio, numa quadra nós vimos 4, 5 chamada igreja, pregando as suas religiões e vivendo no pecado, sem Deus e sem salvação. Mas aqui, Jesus disse no versículo 62, e Jesus lhe disse, ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Deus está procurando homens para levar, louvado seja o nome do Senhor, o evangelho do reino de Deus. Não o evangelho da igreja do pastor fulano de tal ou da igreja fulano de tal. Como o mundo está cheio, acompanhando o pecado e o mundanismo e todos sendo mortos, louvado seja o nome do Senhor, bendito seja Deus, sem vida e sem a palavra, louvado seja o nome do Senhor. Nós vimos lá no livro de Joel, louvado seja o nome do Senhor, no capítulo 3 de Joel, nós vamos ver o versículo 13 e o 14. Bendito seja o nome de Jesus. E vamos ver o que Deus hoje, louvado seja o nome do Senhor, Ele quer com nós, nesse mundo de horror que nós estamos vendo hoje, que não existe mais explicação. As pessoas vêm falar comigo e comentar a respeito do que estão vendo, essa matança, essa crueldade de pecado, e o mundo cheio de religião, e nós estamos vendo hoje uma população morta, caminhando na terra, sem Deus e sem salvação. Nós vamos ver aqui, ó, o que nos disse Joel, há mais de 800 anos antes de Jesus Cristo, ele nos deixa escrito aqui essa profecia vinda de Deus. Joel 2, ou melhor 3, e o versículo 13. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde e descei, porque o lagar está cheio de vaso dos lagares, transbordam, porquanto a sua malícia é grande. É o que nós estamos vendo hoje, um povo desesperado, bendito seja o nome do Senhor, e Deus está procurando homens apoiado não numa religião, mas na palavra de Deus, para levar o reino de Deus, para colher os filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Desse mundo que marcha sem vida no pecado. E aqui o versículo 14 nos diz, multidão e multidões no vale da decisão. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Louvado seja o nome do Senhor. O sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão do seu resplendor. E o Senhor bramará de Sião,
e dará a sua voz de Jerusalém. E os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Bendito seja o nome do Senhor. Hoje nós estamos vendo essa profecia de Joel se cumprindo. Multidões e multidões no vale da decisão. Uns estão se decidindo nesse momento em que nós estamos aqui meditando na palavra de Deus, a droga. Outros estão se decidindo as religiões. Outros estão se decidindo a roubalheira, ao pecado, ao mundanismo. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus, Ele está nesse vale da decisão. Bendito seja o nome do Senhor. Esperando por todo aquele, bendito seja o nome do Senhor, que ouvir a sua voz, a sua palavra, e aceitar, louvado seja o nome do Senhor, a deixar esse mundo de pecado, esse mundo sem vida, de crimes hediondos, e olhar para Jesus Cristo e seguir Jesus Cristo pela sua palavra. Aqui diz multidões e multidões no vale da decisão. E o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Nós estamos vendo que como foi nos dias de Noé, nos dias de Sodoma e Gomorra, assim está o povo hoje vivendo. E o dia, louvado seja o nome do Senhor, o dia do Senhor está se aproximando momento após momento. Louvado seja o nome do Senhor. Você não pode, louvado seja o nome de Jesus, escapar, louvado seja o nome do Senhor, desse grande e terrível dia do Senhor, aonde Ele vai julgar esse mundo morto que marcha de costa para a vida que é Jesus e a sua palavra, e seguindo um mundo sem Deus. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Louvado seja o nome do Senhor. A vontade de Deus é que o homem se converta e viva. É isso que a Bíblia nos mostra. Todos hoje vivem em um nome, em uma denominação, bendito seja o nome do Senhor, e fogem da palavra de Deus, porque querem viver uma vida nos prazeres do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. E eles estão vivendo cada um no seu caminho, que eles criaram e colocaram um nome, como diz ali em Apocalipse 3 e o versículo 1, louvado seja o nome do Senhor, que a Bíblia nos mostra ali que eles viviam em um nome, mas que Deus falou para eles que eles tinham um nome em que viviam, mas estavam mortos. Louvado seja o nome do Senhor. E assim nós estamos vendo hoje esse mundo, louvado seja o nome do Senhor, marchando sem Deus, cada um no seu caminho, sem vida, num caminho morto, e de costa, bendito seja o nome do Senhor, para Deus e para a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Eu fico olhando esse mundo de hoje e eu comparo, louvado seja o nome do Senhor, e lembro de quando eu era jovem ainda. Existia muita mata naquele tempo. E eu nasci na colônia, filho de um agricultor, e derrubava muito mato virgem, para fazer terra, para plantar. Louvado seja o nome do Senhor. E às vezes botava o fogo ali, e acontecia do fogo atingir aquela outra área que não era derrubada, e queimava quadras e quadras de mato.
e ali ficava aquelas árvores, morriam, e ficava ali aquele carvão por fora, como a negrura do pecado que hoje eu posso ver no ser humano. E à noite a gente olhava aquilo ali e via que a luz da lua batia e elas brilhavam, tinham um certo brilho. E quando o vento batia, aquilo ali regia e grunhia, mas era o morto, árvore morta. Assim hoje eu posso contemplar esse mundo pecaminoso de religião que vai marchando sem olhar para a palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor, e vai indo morto, sem vida, e regindo, dando aquele grunhido quando bate o vento do mundo. E muitas denominações religiosas estão dizendo que aquilo ali é o Espírito Santo. Meu querido irmão e meu querido amigo que está me ouvindo, eu quero meditar e deixar bem claro com você, pela palavra de Deus, que a evidência do Espírito Santo é você viver a palavra de Deus. É você aceitar a palavra de Deus. Jesus disse que Ele ia nos enviar o Espírito Santo da verdade, que Ele ia nos guiar em toda a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje nós estamos vendo esse mundo morto, como eu podia ver aquela área queimada do fogo, que morria tudo, não tinha mais vida ali, eram árvores mortas, com aquela casca de carvão na sua volta, e quando batia o vento, elas grunhiam e regiam. E hoje é o que nós estamos contemplando no mundo. Sem Deus, sem vida e sem salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Vivendo completamente fora da palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Nós podemos olhar em João, no capítulo 5 de João, e nós vamos ver aqui o que nos diz Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. João 5 e 25. Palavra de Jesus. Em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Louvado seja o nome do Senhor. Deus ainda, Ele está trazendo a sua voz, que é a sua palavra. Não religião fora da palavra, como hoje nós estamos vendo, um mundo de costa para a palavra e seguindo os seus caminhos religiosos. Mas aqui Jesus disse, em verdade vos digo, louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. Vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Ainda que você esteja morto, Deus está te levando essa simples mensagem que veio nessa última era da igreja de Deus aqui na terra, para tirar os seus escolhidos, os seus predestinados, e Ele está tirando desse caminho morto, sem vida, e Ele está dando vida como Ele deu ali para aquele vale de osso seco, ali em Ezequiel, que Ele mandou Ezequiel profetizar para aquele vale de osso seco. Deus está tirando dessa geração morta, Ele está tirando os seus predestinados, antes que seja tarde demais. Porque
nós vimos ali a profecia de Joel, que Deus ele está no vale da decisão. Ele está esperando, talvez por você. Talvez você seja a última pessoa predestinada que Deus está esperando por você. E você hoje possa ouvir a voz de Deus. Aqui nos diz, vem a hora e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Quem sabe se você, louvado seja o nome do Senhor, ainda pode entender que Deus está falando com você. E você está seguindo esse caminho sem vida, esse caminho morto, fora da palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor. E hoje você pode ouvir a voz de Deus e voltar a viver novamente, louvado seja o nome do Senhor, e receber a vida que Jesus Cristo, que a própria palavra de Deus, ele veio para lhe dar. E você possa sair hoje dessa multidão morta que caminha em direção ao pecado, a prostituição, o adultério, a vaidade, o mundanismo, de costa para a palavra de Deus, e você volte a olhar para Jesus Cristo e receba a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu ainda, bendito seja o nome de Jesus, ainda essa semana, louvado seja o nome do Senhor, eu falando com um senhor, que eu conheço ele há muitos anos, e ele pertence a uma denominação, louvado seja o nome do Senhor. Ele falando comigo, com a minha esposa, e ele me dizendo que se ele visse que aquela denominação onde ele está não tinha o Espírito Santo, que ele deixava na mesma hora. E ali nós fomos conversando, e nós chegamos meditando e falando na palavra de Deus. Ele me fez uma pergunta do que eu achava das pessoas que já tinham partido daqui, e eu disse para ele que a Bíblia nos diz, louvado seja o nome do Senhor, que eles estão em outro estágio, vivendo uma vida e esperando o julgamento. E eu falei para ele a respeito de Samuel, louvado seja o nome do Senhor, que está escrito ali no livro de Samuel, bendito seja o nome do Senhor, que Samuel veio e falou com Saul, e ele me disse para mim, bendito é o nome do Senhor, que ele não podia crer que aquilo ali era Samuel. E eu fui levando ele, bendito seja o nome do Senhor, e nós olhando na Escritura, e eu falei para ele que ali em Lucas, bendito seja o nome do Senhor, no capítulo 9, o verso 30, está escrito ali que quando Jesus Cristo estava aqui na terra, ali estava Moisés e Elias. E ele disse para mim que ele não crê, que ele cria que aquilo ali era um anjo. E eu fiquei pensando, se uma pessoa não crê nas Escrituras Sagradas, naquilo que está escrito, se ali está nos falando que era Moisés e Elias, e se ele não pode crer naquilo que as Escrituras afirmam, jamais, louvado seja o nome do Senhor, ele poderá ver que o Espírito Santo não está naquele lugar, ali onde é que ele está, crendo que ele está, aonde existe homens e mulheres fora da palavra, no mundanismo, que vive na prostituição, no adultério, no mundanismo, na separação, no divórcio, no casamento, em toda sorte de imundícia que o diabo lançou na terra. E se ele não consegue ver
que o Espírito Santo não está ali, ele jamais, bendito seja o nome do Senhor, ele vai poder encontrar a verdade através da palavra de Deus. Porque a Bíblia é bem clara e nos mostra. Na sua palavra, nós não podemos botar a interpretação nossa na palavra de Deus. É aquilo que está ali escrito. Nós temos o dever de crer na palavra de Deus, para que nós possamos viver e receber de Deus a salvação da nossa alma. Agora, quando uma pessoa, ele não crê na palavra de Deus, como aquele irmão ali, ele me disse que ele não podia crer, que ele cria que era um anjo, mas se a Bíblia está dizendo que Samuel veio falar com Saul, se a Bíblia está dizendo, louvado seja o nome do Senhor, ali em Lucas 9:30, que era Elias e Moisés que estavam ali falando com Jesus antes da sua crucificação. Quem sou eu, louvado seja o nome do Senhor, ou quem é você, ou qualquer uma outra pessoa, para dizer que não é, para colocar ali uma interpretação da carne e dizer que não era, que era um anjo. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, meu querido amigo e meu querido irmão que está me assistindo, que o mundo está marchando morto, sem vida, por não poder crer, louvado seja o nome do Senhor, na palavra de Deus, que é a única fonte de vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero finalizar essa meditação com você, mas eu quero olhar ali em 2 Tessalonicenses, louvado seja o nome do Senhor, bendito seja Deus. 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, e nós vamos ver o versículo 10, que nos diz, bendito seja o nome do Senhor. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvar. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Bendito seja o nome do Senhor. Se uma pessoa, se eu e você, Deus, ele nos dá a oportunidade de nós crer na verdade, que é Jesus Cristo, que é sua palavra, e nós recusar, nós vamos ter que viver a vida inteira crendo que grunhido e regido de ave morta é o Espírito Santo. Que o homem vivendo na prostituição, no adultério, trocando de mulher e mulher trocando de homem, e toda a imundícia que o mundo nós estamos vendo hoje no sistema religioso está na terra, se nós não crer na palavra de Deus, nós vamos ter que crer nisso aí, nesse regido de árvore morta, balançando com o vento do mundo, e nós temos que aceitar isso aí como voz do Espírito Santo. Mas eu quero lhe dizer, meu querido amigo, mais uma vez, que o Espírito Santo, ele está na sua palavra, na palavra de Deus, que é a palavra do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. E se nós sair fora da palavra de Deus, é regido de árvore morta, como Jesus disse para aquele homem, segue-me e deixa que os mortos sepultem os mortos. Mas tu vai e anuncia o reino de Deus. Que hoje, você que está me ouvindo, louvado seja o nome do Senhor, você possa
aceitar esse chamado de Deus e deixar esse mundo de morto que está aí marchando na matança, na prostituição, na vaidade, no mundanismo, e você possa hoje crer nas Escrituras Sagradas e aceitar o chamamento de Jesus e se levantar hoje e sair pregando a palavra de Deus e anunciando o reino de Deus que está muito próximo a se manifestar no mundo, e esse mundo sem vida vai ser julgado e destruído, para a glória do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.